Olá turma, tudo bem com vocês? Turma, na aula de hoje iremos aprender a fazer a seleção eficiente de uma motobomba, né, um sistema de bombeamento, utilizado no nosso sistema de irrigação. Pessoal, na verdade, uma aula de bombas completa para a gente sair conhecendo todos os elementos, aprender de fato a fazer um dimensionamento correto, a gente levaria aí horas e horas, né, talvez semanas, para a gente fazer, né, e treinando e exercitando todos esses conhecimentos. Então, isso nas minhas aulas de hidráulica do curso de engenharia agronômica, a gente gasta um bom tempo para fazer esse dimensionamento. Aqui no curso de operador de sistema de irrigação, iremos fazer essa aula de uma forma mais simplificada, mas de uma forma que vocês sairão capazes de saber escolher um modelo de bomba adequado, enfim, tentar encontrar uma motobomba mais eficiente para o nosso sistema de irrigação, tá? Pessoal, eu vou começar a aula de hoje com uma das perguntas clássicas que eu mais escuto como professor de irrigação e de hidráulica, né? Um tempo desse, uma ex-aluna minha passou uma mensagem perguntando: professor, essa bomba aqui que a minha mãe quer comprar, ela é boa para o meu sistema de irrigação? Dá para a gente usar lá na fazenda para o sistema de irrigação? Mas o que vocês acham? Dá para eu responder se essa motobomba aqui ela vai ser útil para esse sistema de irrigação, né? Outra pergunta muito clássica de alunos, até já técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos, engenheiros agrícolas, é perguntar se uma bomba de 3 CV vai dar para irrigar, sei lá, uma área de 1 hectare, meio hectare de irrigação. Gente, essas perguntas, as respostas para essas perguntas entram naquela história do depende, né? Porque uma bomba, ela não é selecionada em função da potência do motor. Por exemplo, você pode ter uma bomba de 1 CV, 2 CVs, com características de vazão e altura manométrica, ou seja, de pressão, totalmente distintas. Então a gente vai ver no final dessa aula que essa pergunta ela não pode ser respondida sem a gente conhecer as características do projeto. Que características são essas do projeto? Por exemplo, na área que você vai irrigar, você tem quantos aspersores? Por exemplo, se for aspersão, para quê? Para a gente saber qual a vazão do nosso sistema, né? Porque a vazão é o que a bomba vai ter que vencer, né? Qual a pressão que tem que chegar nos emissores que você precisa, né? Então, você vai ter que vencer o desnível geométrico, né, que é o desnível desde o reservatório lá de água, do manancial, do poço, do rio, até os emissores, aspersores, microaspersores, gotejadores. Você vai ter que vencer as perdas de carga, que a gente já viu nas aulas anteriores. E você vai ter que entregar também uma pressão para o emissor que você está trabalhando, se for um aspersor igual a esse, funcionar adequadamente. Então, a seleção da bomba não é em função da potência do motor, mas enfim, das características tanto do estrutural da bomba, né, que a gente vai ver que é a curva da bomba, que logicamente vai ter uma influência no motor. Mas o que eu quero dizer para vocês já brevemente, que você pode ter N, né, 2, 3, 4, 10, 20, 30 bombas totalmente diferentes com a mesma potência. Então uma bomba de 3 CV, você me fala: professor, eu tenho uma bomba aqui na minha fazenda de 3 CV. Isso não me fala, você não está me dizendo nada, porque para eu saber as características da sua bomba, eu tenho que conhecer qual o modelo, o fabricante, tenho que ver a curva característica dessa bomba para saber em qual aplicabilidade ela vai ser adequada, tá? Então, gente, iniciando a aula de hoje, né, o que é um sistema de elevação, um sistema de recalque, é a mesma coisa do sistema de bombeamento, né? Que nada mais é do que as instalações em que a gente vai retirar a água de uma cota inferior e vai mandar água para uma cota superior. Por exemplo, abastecimento de uma caixa d'água, né? Fazer funcionar esses nossos aspersores, né? Nossos gotejadores, nossos microaspersores. Então tudo isso é sistemas de recalque, né? Então qual a importância da gente de sistemas de instalação de recalque para a agronomia, para a área agrária, né? A gente vai desde nossos sistemas de irrigação, por exemplo, nossos funcionamentos de microaspersores, né? E para que a gente possa selecionar adequadamente a nossa bomba, a gente precisa conhecer duas características básicas.
Primeiro é qual a vazão que a gente precisa recalcar, que a gente precisa bombear, né? Então a gente já viu nas aulas anteriores como se faz essa quantificação. E a pressão, que a gente vai ver que a gente vai chamar isso de altura manométrica, ok? Então, para isso a gente tem que relembrar aqueles conceitos de perda de carga, né? Então, o que é a perda de carga? Toda a água escoando ao longo da tubulação, a gente vai gerar também perdas por atrito, que vão gerar perdas de pressão. Então, para chegar a uma pressão, por exemplo, no bocal desse aspersor aqui de 20 MCA, a água vai ter que fluir ao longo de um tubo, né? Então, ela vai atritar com as paredes do tubo e com peças. Então, a gente vai ter que vencer também essas perdas de carga. Por exemplo, se eu quero que chegue 20 MCA nesse aspersor, o que a minha bomba vai ter que vencer? Ela vai ter que vencer os 20 MCA, que é para chegar nesse aspersor. Ela vai ter que vencer o desnível geométrico entre o reservatório de água até o aspersor. Vamos dizer que o desnível geométrico da minha fazenda, para a minha área que eu quero trabalhar, é de 10 metros. Então, se tem que chegar a 20 aqui, eu vou ter que vencer 20 mais os 10 metros geométricos. Então, a minha bomba já tem que entregar aí 30 MCA. Mas a água não vai fluir ao longo de um tubo? Sim. Então, vai haver perda de carga. Então, vou ter que considerar somar as perdas de carga. A gente já viu como se calcula anteriormente com as tabelas de perda de carga que eu passei para vocês. Vamos dizer que vocês calcularam essas perdas de carga e deu mais 5 MCA. Então, se você vai vencer 20, mais 10, 30, mais 5, 35. Então, é isso que a nossa bomba vai ter que vencer. Ok, gente? Então, como uma bomba é, por definição, uma máquina, né, que transforma energia, no caso energia elétrica, ou se o motor for energia elétrica ou a diesel, né, então ela basicamente o que ela vai fazer? Ela vai transformar energia, né, se esse motor for a eletricidade, energia elétrica, se for a diesel, né, vai transformar a energia do diesel lá, ou gasolina, em energia cinética, né, de movimentação do fluido, fazer o fluido passar de uma cota inferior para uma cota superior, tá? Então, gente, a gente vai falar aqui rapidamente, porque não é o foco dessa aula vai ser mesmo a classificação, a seleção de bombas, mas eu vou falar rapidamente aqui os tipos de bombas existentes, tá? Só para a gente ter isso em mente. Então, a gente vai ter desde bombas volumétricas, que não é o mais usual em irrigação, por exemplo, isso aqui é mais bombas de pistão, né, que é tipo aquelas bombinhas de costagem, de pulverização. Você vai ter bombas de engrenagem que são mais utilizadas para bombeamento de óleos, né? Então, para bombeamento de fluido de água para irrigação, a gente pouco vai utilizar bombas volumétricas. Essas aqui até que se usam, né? Que é a bomba de diafragma, mas para pequenas vazões e pequenas alturas manométricas, que também é conhecida em algumas regiões como bomba sapo, que ela fica dentro da água, né? Submersa. Outro bombinha que eu acho muito pouco eficiente, que é o tal do carneiro hidráulico, né, que ele usa o princípio do golpe de ariete, né. Então, em algumas regiões em que a gente tem olhos d'água, que a gente precisa recalcar água de um ponto mais inferior para um ponto superior, às vezes esse carneiro hidráulico ele é interessante para a gente não gastar energia no princípio de bombeamento. Por que eu falo que ele é muito pouco eficiente? Porque ele desperdiça muita água, né? E a vazão é muito pequena. Então, assim, é realmente para pequenos produtores, pequenas áreas que a gente vai poder trabalhar um carneiro hidráulico, tá? Então, as bombas que a gente vai trabalhar realmente em irrigação, normalmente são esses tipos de bombas que a gente vai ver agora, que é as bombas hidrodinâmicas ou cinemáticas, tá? Basicamente, uma bomba hidrodinâmica é uma bomba que a gente vai ter um rotor girando em alta velocidade, né? Então a água vai entrar sempre no centro do rotor e vai sair pelas periferias do rotor, ok? Então esse rotor gira em alta velocidade, ele gera uma queda de pressão e faz com que a gente tenha a sucção da água, né, e pressurização, ok? Então esses são os tipos de bombas que a gente vai trabalhar. Dentro das bombas hidrodinâmicas, a gente vai ver que tem duas classificações em relação ao sentido, que é as bombas centrífugas e as bombas axiais. Quanto ao tipo de rotor, a gente vai ter a classificação entre rotor aberto, né, que basicamente o rotor aberto, que é igual a essas fotos aqui que a gente está vendo, ó,
ele é similar. Aqui a gente vai ter a conexão do rotor e praticamente a gente tem só as pás da bomba, né? E do ponto de vista de engenharia, esse rotor ele é muito sensível, né? Se a bomba succionar uma pedra, né, algum material mais sujo, algum material mais grosseiro, esse rotor ele pode se quebrar com maior facilidade, né? Mas ela tem a vantagem de ela poder ser utilizada para fluidos mais sujos, né, que tem muita matéria orgânica, areia, pois ele não vai entupir, né? Então essas características desse rotor aberto. Outro tipo de rotor que nas bombas utilizadas em irrigação, normalmente a gente vai trabalhar com esse tipo de rotor, que é o rotor fechado, né? O que é o rotor fechado? Ele é similar àquele rotor aberto, né, que tem as falhetas, só que aqui a gente vai ter uma placa atrás e uma placa na frente, né? Esse rotor ele tem a característica de ser, do ponto de vista estrutural, mais difícil de se quebrar, né? Contudo, a grande dificuldade, o grande problema desse rotor é quando a gente trabalha com água mais sujas, com mais matéria orgânica, que succione areia, porque ele pode entupir com uma certa facilidade, tá? Mas ele é muito mais útil para a gente fazer a pressurização do fluido com alturas manométricas maiores, ou seja, a água sai em maiores pressões, ok? E o terceiro e último tipo de rotor seria aquele rotor que fica, nem é o primeiro, rotor aberto, né, e nem é o segundo, que é um rotor totalmente fechado. Então, seriam as palhetas coladas atrás de uma única pá. Então, ele traz as características intermediárias entre o aberto e o fechado. Então, ele tanto serve para fluidos limpos como para fluidos mais sujos, tá? Então, essa é outra classificação. A classificação de bombas quanto à trajetória do fluido, né, essa é uma classificação que eu falei inicialmente. A gente vai ter as bombas do tipos radiais ou centrífugas, né? Então acho que todos vocês já ouviram falar de uma bomba centrífuga. O que é uma bomba centrífuga? A água entra no centro do rotor, certo? Sempre a sucção vai ser na parte central, e ela sai na parte periférica, né, como se fossem os raios de uma bicicleta, né? Então ela sai em sentido perpendicular, com um ângulo de 90 graus, né? Então por isso que a gente chama bombas radiais, tipo raio, né? E essas bombas, gente, elas têm uma característica, essas bombas centrífugas, de trazerem uma pequena vazão, né? Ela não consegue succionar uma vazão muito grande, é claro que isso depende do tamanho da bomba, né? Quanto maior a bomba, maior a vazão, logicamente. Mas ela tem grandes alturas manométricas, ou seja, ela pressuriza muito o fluido com pequenas vazões, em detrimento dessa segunda tipo de bomba que a gente vai chamar agora as bombas axiais, né? Onde a água entra no centro do rotor e sai no sentido praticamente axial, ou seja, praticamente na mesma direção do rotor da bomba, né? Muitas vezes elas trabalham aqui com o rotor aberto, né? Gente, essa outra bomba que a gente chama bombas axiais, elas são bombas de baixa pressão e de altíssima vazão, né? Então ela é o contrário da bomba anterior, das bombas centrífugas, né? Essas bombas axiais normalmente são bombas muito grandes, né? Então normalmente ela só pressiona a água para no máximo 20, 30 metros de coluna de água, né? Então são bombas meio para grandes vazões mesmo, tá? Dentro de irrigação, essas bombas aqui elas vão ser trabalhadas mais na área de irrigação por superfície, que você precisa de alta vazão, mas não precisa o fluido sair de forma pressurizada, ok? Ou também são muito utilizadas nas áreas das bombas grandes para fazer abastecimento de grandes projetos de irrigação, como perímetros irrigados, tá? E aqui a gente tem as bombas de escoamento misto, que ela fica ali entre a bomba radial, né, a bomba centrífuga, e as bombas axiais. Então, assim, o rotor dela, o fluido, ele sai no sentido giratório, né, praticamente no sentido radial, né? Então, é uma intermediária entre a centrífuga e as axiais, né? Então, se ela é uma situação intermediária, então ela vai ser uma bomba ali que está naquela situação intermediária,
uma média vazão e uma média altura manométrica. Então, ela não consegue pressurizar tanto, mas não tão pouco, e traz uma vazão relativamente alta. Tá? Então, quando a gente trabalha com irrigações mais por superfície, por exemplo, você precisa de altas vazões, então a gente vai, normalmente a seleção da bomba ela vai ser entre uma bomba axial a uma bomba de fluxo misto. Tá? E quando você trabalha por pivô central, né, que é um tipo de aspersão, autopropelidos, caminhões hidráulicos igual a esse, né, que você precisa de uma alta pressão, a gente vai trabalhar sempre com bombas centrífugas, ok? Pessoal, outra classificação das bombas é em relação ao número de rotores na sua carcaça, né? Então a gente tem uma videoaula prática onde eu mostro justamente essa questão do número de rotores na carcaça da bomba, né? Uma bomba centrífuga, do ponto de vista de fabricação, né, ela pode recalcar água para qualquer altura manométrica, sei lá, 100, 200, 300 metros de altura manométrica, né, de pressão. Porém, quando você tem apenas um rotor na sua carcaça, essa bomba ela vai perdendo muita eficiência quando a gente aumenta muito a altura manométrica. Uma altura manométrica passa, por exemplo, mais de 100 metros de colunas de água, a bomba vai gastar muita energia para fazer esse trabalho, então isso deixa de ser eficiente, né? Então, quando se trabalha com alturas manométricas maiores, a gente vai trabalhar para bombas com mais rotores no interior da sua carcaça, que a gente já chama aí de bombas de múltiplos estágios, ok? Que é esse exemplo aqui, ó. É um exemplo aqui, ó, para bombas de mais de 100 metros de altura de água, você vai tendo aqui, ó, exemplo dessa foto aqui, uma bomba com 1, 2, 3 rotores na carcaça. Então aqui uma bomba de 3 estágios, ok? Aqui 3 estágios, um múltiplo estágio, e aqui a gente tem uma bomba monoestágio, né? Professor, qual a diferença múltiplo estágio e monoestágio? Monoestágio, menores pressões, múltiplo estágio, maiores pressões, ok? Então essa é a característica. Sempre lembrar, uma bomba ela é sempre inimiga, ela tem sempre uma curva vazão versus pressão, que é a mesma coisa de altura manométrica. Então, quando eu aumento pressão, eu sempre perdo em vazão. Se eu aumento vazão, eu perdo em pressão, ok? Então é sempre vazão e pressão, coloquem isso na cabeça de vocês, elas são inversas. Aumentou vazão, diminuiu pressão. Diminuiu pressão, aumentou vazão. Então elas sempre são, eu falo inimigas porque elas são contrárias, não são inversamente proporcionais, ok? Então, outra classificação do tipo de bomba, quanto à posição do eixo, né? Então a gente vai ter desde as bombas do eixo horizontais, né, que em irrigação vão ser as mais comuns que vocês vão observar, certo? Onde o eixo fica na horizontal. E a gente pode ter as bombas de eixo verticais, né? O eixo da bomba ali, do rotor está no sentido vertical, que ele vai ser desde bombas aqui, essas bombas de grande, normalmente é bombas para perímetros irrigados, né? Como as bombas utilizadas para poços subterrâneos, né? Poços profundos, né? Lembrando, gente, que uma bomba centrífuga, uma bomba hidrodinâmica, que ela tem rotores de sua carcaça, o desnível entre o rotor e o nível da água onde você está querendo succionar, ele no máximo ele pode chegar ali entre 6 e 7 metros, né? Teoricamente até 10, mas a gente vê que não pode isso, né? Porque senão a bomba ela vai cavitar e o rotor vai se destruir. A gente vai ver isso lá na frente, tá? No caso, quando você tem um poço subterrâneo, um poço profundo lá com 40, 50, 100 metros de profundidade, a gente precisa instalar a bomba lá embaixo, dentro da água. Então é esse tipo de bomba aqui, que as bombas normalmente chamam bomba caneta, né? Ou bombas subterrâneas para poços profundos, tá? Então essa daqui é a bomba. Essa parte aqui de baixo aqui é o motor da bomba, né? Então é uma bomba de eixo vertical. A água normalmente vai entrar aqui nesse meio, onde vocês estão vendo aqui. E aqui você vai ter a sequência de rotores, igual a gente está vendo nessa foto em corte aqui. Então essas bombas aqui subterrâneas, elas têm sempre múltiplo estágio, então elas sempre têm muitos rotores na sua carcaça. Então você pode ter esse tipo de bombas aqui com 30, 40 rotores na sua carcaça, né? Rotores em série.
que acontece aqui com a bomba em série? A água entra para esse primeiro rotor, ela já começa a ser pressurizada pelo primeiro. Passa pelo segundo, mas a água já tinha sido pressurizada pelo primeiro, então ela já aumenta muito mais a sua pressão quando chega no segundo. Quando ela chega no terceiro, ela já foi pressurizada pelo primeiro e pelo segundo, e aí vai. Então por isso que essa é uma bomba de alta pressão, ok? Outra classificação da bomba é quanto à sua altura manométrica, né? Então você vai ter bombas desde baixa pressão, bombas de altura manométrica menor que 15, entre 15 a 50 a gente tem uma classificação intermediária, e maior que 50 são bombas de alta pressão, ok? Tá? A gente tem até um exemplo aqui. Quanto à posição do eixo da bomba ao nível da água, então isso é muito importante. Uma bomba ela pode ser de sucção positiva, quando o nível da bomba, né, o eixo da bomba está acima do eixo da água, tá? Então, para essas bombas de sucção positiva, aqui na saída da tubulação, ó, tudo que está aqui à frente da bomba a gente chama de tubulação de sucção, depois da bomba a gente chama de tubulação de recalque, tá? Quando a gente tem uma bomba que a bomba está acima do nível da água, aqui a gente vai ter que ter uma válvula de pé com crivo para manter a tubulação de sucção sempre cheia de água, que a gente vai chamar isso tecnicamente de tubulação escorvada, tá? Então, uma bomba ela só consegue iniciar a sua sucção se essa tubulação de sucção estiver cheia de água. Então aqui a gente coloca uma válvula, que eu vou mostrar depois uma foto para vocês, que a gente chama de válvula de pé com crivo. O crivo é só um filtro, em que quando você desliga a bomba, essa válvula se fecha, né, e a tubulação fica cheia d'água, preparada já para você utilizar uma segunda vez. Tá? E aqui a gente tem um exemplo de uma bomba de sucção negativa ou afogada. Né? Uma bomba afogada, quando vocês verem essa terminologia técnica, né, vocês agora vão ser operadores de sistema de ligação, isso quer dizer que a bomba, o eixo da bomba, está abaixo do nível da água. Né? Exemplo dessa imagem aqui, a tubulação está trabalhando de forma afogada. Então a água do outro lado aqui está acima dessa parede. Né? Não quer dizer, quando eu falo que uma bomba está trabalhando afogada, gente, não quer dizer que a bomba está dentro da água. Não, mas que o nível da água está acima do nível da bomba. Ok? A bomba pode estar dentro da água, sim. Exemplo daquelas bombas lá submersas que eu mostrei anteriormente. A bomba lá que eu falei que pode ser chamada bomba caneta, né? Que é uma bomba que vai ficar dentro da água. Então ela também é uma bomba afogada. Mas não necessariamente para ser uma bomba de sucção negativa afogada, ela tem que estar no interior da água. Então, gente, resumido, para a gente já passar a fazer a seleção da nossa bomba e resolver aquele problema que eu apresentei anteriormente, se aquela bomba serve ou não para o nosso sistema de ligação. Para a gente selecionar uma bomba para o nosso sistema de ligação, a gente tem que conhecer a vazão, né? Qual a vazão, quantos aspersores, né? Qual a vazão total do nosso projeto, e tem que conhecer qual a pressão tem que sair no bocal da bomba, né? A gente vai medir com o nosso manômetro de Bordeaux, né? Então, qual a pressão que tem que estar sendo medida ali no final da bomba para entregar pressão no bocal dos nossos emissores, né? Então, essa é o resumo para a gente poder dizer se uma determinada bomba serve ou não para o nosso sistema de irrigação, ok? Como eu falei, pessoal, eu estou fazendo de forma resumida, porque aqui a gente pode ir horas e horas nessa aula de bombas aqui e ainda é pouco, tá? Então a vazão vai depender da nossa necessidade, né, do nosso sistema de irrigação. E a altura, que está errada aqui, deixa eu agitar aqui, altura manométrica, ok? Então a altura manométrica que a gente precisa, né? Então qual a altura manométrica que a gente precisa vencer? Que é a altura manométrica? Nada mais é do que ao desnível geométrico, né? Aqui, ó, desde o nível da água até onde os aspersores estão. A gente vai ter que vencer esse desnível, né? Inclusive a altura, se for aspersão, gente, teve um aluno que me perguntou, professor, e eu tenho que levar em consideração a altura do tubo de elevação das pessoas? Sim, você não está subindo, né? Então você tem que considerar
essa elevação do tubo das pessoas, tá? Então a altura geométrica vai contar também com a altura do tubo de elevação das pessoas. A gente vai somar as perdas de carga, né, que a gente falou. Lembra que eu falei que perda de carga nada mais é do que perda de pressão pelo escoamento da água no tubo, né, e mostrei as tabelas para vocês. E a gente também tem que vencer a pressão de serviço que a gente quer entregar no aspersor, né, com a pressão que eu quero entregar na bocal do aspersor. Então o somatório de tudo isso é a altura manométrica que a bomba vai ter que vencer, ok? Então basicamente, pela imagem aqui, ó, altura manométrica, desnível geométrico, mais as perdas de carga. Ó, perda de carga na sucção, desnível geométrico do recalque e perda de carga do recalque. Então tudo isso é o que a nossa bomba vai ter que vencer. Tá? Então sabendo de tudo isso, agora a gente vai poder encontrar nas curvas características das bombas e nos catálogos dos fabricantes. Ok? Pessoal, vou até abrir aqui para vocês o exemplo de um catálogo de bombas que eu vou até disponibilizar esse material para vocês. Ó. Aqui eu deixei aqui 3 catálogos de 3 fabricantes de motobombas a título de exemplo. Esse aqui é da Schneider, esse daqui da Bombas King, Famac, mas você vai ter uma infinidade de fabricantes de bombas diferentes. Okay? Todos esses fabricantes aqui, a nível técnico, ele vai trazer para vocês selecionarem as bombas no formato de tabelas. Ó, deixa eu pegar aqui descendo aqui, encontrar a primeira. Pronto, aqui para uma bombinha pequena. Aqui, ó, bomba centrífuga monoestágio. Quer dizer o que? Esse é monoestágio, tem apenas um rotor na carcaça. Então, para todas as bombas, ele sempre vai dar as tabelas desse seguinte formato aqui, ó. Aqui nesse eixo aqui de cima, eu vou ter a altura manométrica, que essa bombinha consegue vencer. E aqui embaixo, a gente vai ter os tipos e modelos de bombas. E aqui eu vou ter a vazão que ela vai nos entregar. Por exemplo, essa primeira bomba aqui, ó, de 1/4 de CV, que ela tem as características dessa bomba, ela, para uma pressão de 10 MCA, para uma altura manométrica de 10 MCA, ela me dá uma vazão de 2,2 metros cúbicos por hora, ok? Se a altura manométrica subir para 13, a vazão cai, 1,5. Se a altura manométrica descer para 5, a vazão aumenta para 3,1 e assim vai. Então, conhecendo a vazão que eu quero e a altura manométrica, eu saio encontrando as minhas bombas. Então, é muito simples em selecionar uma bomba adequadamente. Vamos olhar outro catálogo aqui, por exemplo, da King. Ó, ela vai lhe dar as mesmas tabelas. Ok, ó. Por exemplo, aqui dos modelos bombas centrífugas monoestágio aqui da King. Ó. Então, ela sempre vai te dar a altura manométrica. Desses modelos aqui ela vai de 4 até 42 MCA. E aqui você vai tendo as vazões. Por exemplo, se eu quero uma bomba de 20 MCA e quero uma vazão de 8 metros cúbicos por hora, então eu cheguei aqui nesse modelo aqui, ó. Eu vou selecionar o modelo C7, N4, diâmetro do rotor vai ser de 132 milímetros e a potência do motor vai ser de 1 CV. Então eu encontrei uma bomba adequada para o meu sistema, ok? Gente, é sempre interessante você procurar em N catálogos, em N fabricantes. Por quê? Porque às vezes você, para uma mesma altura manométrica e uma mesma vazão, você vai encontrar bombas às vezes de potências de motor menores. E quanto menor a potência do motor, para o mesmo trabalho que você quer, para a mesma altura manométrica e vazão, menor o consumo de energia, né? E tecnicamente é interessante você procurar bombas, por exemplo, de diversos fabricantes. Aí depois você vai fazer a cotação. Por exemplo, vamos dizer que a bomba desse fabricante 1 aqui, ela custa R$1.000, um exemplo, né? Já o desse mesmo fabricante, que com a mesma potência, com a mesma característica, custa R$800. Então, eu vou comprar, logicamente, a do segundo fabricante, né? Se tem a mesma qualidade, logicamente. Vocês vão analisar todos esses pontos. Voltando aqui para a nossa aula, né? Então a gente tem aqui a seguinte forma de selecionar bombas, que é o exemplo que eu mostrei para vocês. Ó. Quero escolher uma bomba, eu fiz lá o meu projeto de irrigação, por exemplo, para aspersão convencional. Eu quero que
chega a pressão de 25 MCA nessas pessoas aqui, da Raybird, né? Porém, para chegar aos 25 eu tenho que vencer a altura geométrica lá do reservatório, lá do rio, né, onde está a bomba, até a altura do aspersor. E eu calculei que esse desnível geométrico ele é de 20 metros, né? Então, se eu quero chegar a 25 MCA aqui, eu tenho que vencer os outros 20 metros. 20 metros mais 25 já dá 45, né? Só que eu tive que calcular a perda de carga. Então, a perda de carga lá da bomba até chegar no meu aspersor deu mais 10 MCA, né? Então, com isso, eu cheguei numa altura manométrica de 55 metros de coluna de água para encontrar a minha bomba, tá? Eu vou trabalhar 3 aspersores desse, ok? No meu sistema. Só vai funcionar 3 aspersores desse de uma vez. E a vazão dos 3 aspersores nessas características, nesse dado hipotético, ela é de 5,3 metros cúbicos por hora, ok? Então, já sei a altura manométrica e sei a vazão. Então, aqui eu entro na tabela do fabricante, ó, e vou para uma altura manométrica de 55 MCA. Quem é que vai me entregar 5,3? Pá, encontrei aqui. Então, vai ser uma bomba centrífuga multistágio. O que quer dizer uma bomba centrífuga multistágio? Uma bomba centrífuga que tem mais de um rotor na sua carcaça. Então eu vou pegar do modelo MI 1420, ela vai ter uma potência de 2 CV, então tem 2 cavalos de potência nela. É uma bomba de 4 estágios. Isso quer dizer o quê? Que essa bomba tem 4 rotores na sua carcaça, né? 4 rotores em série. E ela tem nas versões tanto monofásica como trifásica, ok? Então aqui a gente já tem. E aqui ele traz também o diâmetro aqui, ó, da sucção, que é 1 polegada. O diâmetro do bocal de recalque também é de 1 polegada, certo? Então ela traz as características da minha bomba. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Agora eu quero uma altura manométrica de 30 MCA, tudo para o meu sistema de irrigação. Agora eu preciso de uma altura manométrica de 30 MCA, mas com uma vazão de 15 metros cúbicos por hora. Então já fui no catálogo da King. Aí nesse modelo aqui, ó, o monoestágio, eu encontrei uma bomba aqui, ó, para 30 MCA, vazão de 15, né, ó. Ela vou trabalhar uma bombazinha aqui, ó, de 2 CV, né? Diâmetro da sucção 1,5 polegada, do diâmetro do recalque 1,25. Então aqui já encontrei a bomba que eu preciso para atender essa demanda, tá? A bomba de 6 CV. Outro exemplo prático aqui, ó. Vamos fazer outro exemplo prático aqui. Esse exemplo prático aqui eu peguei e dentro do mesmo catálogo do fabricante, né, que é o exemplo do fabricante Schneider, eu achei 2 bombas que atendem a mesma demanda de vazão e altura manométrica, ok? Vamos voltar aqui nos catálogos, ó. Você vê aqui o catálogo desse fabricante aqui, ó, Schneider. Ele tem 84 páginas de modelos de bombas diferentes. Então aqui ele tem, se brincar, centenas de bombas, né? Centenas de bombas que vai dar. Então às vezes 2 ou 3 modelos de bombas atendem a sua demanda. Então o que vai determinar qual modelo de bomba eu vou comprar? Vai ser o preço das bombas, logicamente, né? Quem vai ser mais barato, mais caro, o critério econômico vai entrar aqui, mas principalmente, gente, a potência do motor, né? Então, quanto menor a potência do motor para fazer o mesmo trabalho, ou seja, atender a necessidade que a gente quer, mais vantajoso, porque quanto menor a potência do motor, a gente vai gastar menos energia, ok? Por exemplo, cada 1 CV de potência, cavalo vapor de potência, você vai gastar por volta aí de 0,73 kWh. Então imagine o seguinte, uma bomba, vamos imaginar uma bomba de 1 CV. 1 CV vezes, vou arredondar aqui para 0,73 CV. 1 CV, né, vezes 0,73, logicamente vai dar 0,73. Vamos imaginar que essa bomba ela vai ficar ligada 10 horas por dia, né? Então essa bomba vai gastar 7,3 CV, né, por hora, por dia, né, se ela trabalhar 10 horas. Né. Você imaginar aí que um CV, 1 kWh, né, de energia, isso vai variar muito da região,
da localidade, se você vai trabalhar noturno, diurno, enfim. Mas se você colocar aí um CV aí a 50 centavos, então essa bomba aí vai consumir por dia aí mais de R$3,50 por CV, né? Então você imagina, um CV é pouco, mas você imagina uma bomba que você aumentou 10 CV desnecessariamente, ou 5 CV desnecessariamente. Se você somar isso, o consumo por mês, mensal, anual, enfim, no longo período, isso dá um valor absurdo, né? Já que energia é um dos pontos caros, né, na produção agrícola. Tá? Olha esse exemplo aqui. Para a mesma demanda de 50 MCA e 34, aqui eu coloquei um pouquinho maior, 50 e 35.6, até interessa a gente deixar um pouquinho de sobra, porque à medida que a bomba vai ficando mais velha, ou então algum problema de dimensionamento, você tem uma sobra aqui, tá? Aqui eu precisaria de uma bomba de 2 CV e meio, 12,5 CV, tá? No mesmo catálogo, no mesmo fabricante, eu encontrei uma outra aqui, múltiplo estágio, que atende a mesma demanda, ó, 50, 34,5, só que com um motor de 15 CV. Então qual delas é mais eficiente, gente? Logicamente a primeira, porque a primeira ela tem 2 CV e meio a menos. Então nesse exemplo aqui, ó, do 7.3 CV, né, ó, se trabalhar 10 horas vezes 2.5, então essa segunda bomba, né, ela atende a mesma, ela tem as mesmas características, né, de vazão e altura manométrica, só que num período de funcionamento de 10 horas, em um dia só, ela gasta 18,25 CV a mais, né? Você imaginar se ela trabalhar 30 dias por mês. Então ela vai gastar 547 kW de energia a mais por mês, né? Se você colocar isso daí, ó, a 50 centavos o quilowatt, isso dá R$ 273,75. Isso mensal. Se você multiplicar isso aqui por 12, né, que seria um ano, você teria um custo, né, de energia, só por ter selecionado errado essa bomba aí, de R$ 3.285. Então você está jogando R$ 3.200 no lixo, né, só em ter selecionado essa bomba de forma errada. E vocês viram que é muito simples selecionar uma bomba. Só basta saber a altura manométrica e vazão. Gente, outra forma que alguns catálogos vão trazer para vocês é o catálogo de curva de bombas. Essa curva eu até desenho na aula prática que vocês vão ver, na videoaula prática, né? Então toda bomba ela vai ter um gráfico de vazão e altura manométrica, né? Aí vocês vão fazer a intersecção e ver qual das curvas você tem, tá? Outra curva que ela traz é o NPSH requerido, que a gente vai ver que na verdade esse elemento é importante para a gente saber qual a altura máxima de sucção, né, que é o desnível entre a bomba e o nível da água, tá? E aqui a gente vai ter a curva de potência de bombas, ok? Mas não é um pouco mais complexo encontrar uma bomba por curvas, contudo vocês vão trabalhar mais mesmo com tabelas, né? Então aqui é muito simples de encontrar, então vocês já são capazes de encontrar. Então, gente, dimensionar bombas é isso que eu mostrei para vocês, tá? Eu vou mostrar agora mais a questão de peças, né? Peças que são importantes no sistema de bombeamento, e a gente vai falar um pouco no final sobre bombas em série paralela, e vocês vão ver na prática, na videoaula prática, ok? Então, sempre numa bomba que trabalha com sucção positiva, você vai ter que ter aqui uma válvula de pé crio para manter essa tubulação aqui sempre cheia de água, certo? Toda essa peça que está aqui embaixo a gente chama de tubulação sucção. Aqui você vai ter uma curva de 90 graus, muitas vezes. Uma redução excêntrica para a gente fazer a redução da tubulação sucção para a entrada do bocal da bomba. Depois a gente vai ter essa redução excêntrica, ela é reta em cima e traz a redução embaixo. Então isso aqui evita que a gente tenha deposição de bolhas na entrada da nossa bomba. E acima a gente vai ter uma redução concêntrica. Depois da ampliação concêntrica, a gente vai ter a válvula de retenção. Professor, para que essa válvula de retenção depois da bomba? É o seguinte, vamos dizer que quando a bomba se desligou, houve uma pane de energia, faltou energia, essa válvula é importante para que a água não retorne com muita força, né, que é o famoso golpe de Ariete,
e danifique a nossa bomba, né? Ela pode, essa água descendo com muita força depois que a bomba se desliga, ela pode, por exemplo, empenar o nosso rotor, né? Então você tem prejuízo. E depois a gente sempre tem um registro de gaveta, né? Para que esse registro de gaveta? Né? Lembra das peças lá que eu mostrei para vocês? Você pode abrir e fechar gradualmente. As bombas centrífugas, gente, ela é sempre necessário que a gente ligue a bomba com o registro de gaveta fechado. Acionou a bomba, você começa a abrir o registro de gaveta gradualmente, devagar. Você também não pode deixar a bomba trabalhar, por exemplo, por mais de 1 minuto com o registro fechado, né? A gente já chama tecnicamente isso do shut-off, né? Por que, professor, que a bomba centrífuga eu tenho que ligá-la com registro fechado, principalmente as bombas de grande potência? Porque há a curva, essa curva aqui anterior, que é a curva de potência versus vazão. Quando você liga a bomba grande com a tubulação totalmente seca no início, a vazão vai ser muito alta, né? A vazão aqui vai estar muito alta. Então, a potência do motor que vai ser requerida vai ser muito grande, né? E qual o problema disso? Então, quando você liga com o registro aberto, a bomba requer uma potência muito maior do que o que o motor de fato tem. Então isso vai fazer com que a bomba ela aumente muito a sua amperagem, seu consumo de corrente elétrica, e isso pode fazer com que a bomba queime, tá? Então a gente abre a bomba, liga a bomba totalmente desligada e vai abrindo o registro até encontrar o ponto de funcionamento correto para o nosso sistema de irrigação, ok? Então isso é muito importante. Então essa aqui é o exemplo da foto do registro da válvula de pé com crivo, que é essa válvulazinha que fica aqui, ó. Então ela permite que a água suba, a sucção, mas ela não deixa que a água volte e deixa a tubulação seca, né? Lembrando, tecnicamente, o nome da tubulação cheia de água é tubulação escovada. Tá? Outra ponto que é a redução excêntrica, essa parte aqui, ó, da tubulação, ela é reta em cima e faz a redução embaixo, então isso evita que a gente tenha bolhas no nosso sistema. A ampliação concêntrica aqui depois da bomba, ó, então ela sai do centro, ok? Aqui uma válvula de retenção, desde uma válvula de retenção pequena até uma válvula de retenção grande. Basicamente a água vai, ó, exemplo dessa válvulazinha, ela tem uma gavetinha. Se a água tentar voltar, ela fecha, né? Essa gavetinha fecha e não há como haver esse golpe de areite. Então ela só deixa a água aí, mas a água não volta, tá? Então essa é uma válvula muito importante. Gente, outro ponto importante quando a gente fala em sistema de bombeamento é evitar o fenômeno de cavitação. Professor, o que é cavitação? Gente, quando o desnível entre a bomba e o nível da água é muito grande, a gente chega no tal da formação do ponto de bolhas. Então, a água começa a passar do estado líquido para o estado de vapor na entrada do rotor. Porém, quando ela entra nas periferias do rotor, ela passa de um estado de alta pressão para um estado de baixa pressão para um estado de alta pressão. Então as bolhas que se formaram devido à baixa pressão, elas vão se condensar novamente. Então elas formam uma bolha, não é ar, é água no formato gasoso. Então elas se colapsam novamente. Então elas se formam e se colapsam. Gente, isso é a mesma coisa se você está jogando explosivos no interior da sua bomba, né? Isso vai gerar grandes ruídos. Se a bomba tiver com um ruído muito grande aí, na entrada do rotor, provavelmente ela está cavitando. Então, isso você começa a perceber porque a bomba começa a tremer. Então ela começa a ter um ruído muito grande, ela começa a tremer. Isso persiste por alguns minutos, acontece isso que vocês estão vendo na ilustração aí. O rotor ele se quebra, ele começa a ter corrosão. Então assim, você destrói uma bomba dessa daí caríssima, por exemplo, uma bomba de 20, 30, de 40, uma bomba grande aí de 50, 60 CV, você vai pagar aí 30, 40, 50 mil reais fácil. Então já imaginou você gerar um prejuízo desse para um produtor? Professor, na prática, como se evitar ocorrer esse fenômeno de cavitação? A gente tem que ter muito cuidado, gente, na altura máxima de sucção, ou seja, do nível do rotor
até o nível da água. Então ele pode ser no máximo, né, na prática, entre 4 a 5 metros, ok? E outro ponto que a gente faz para evitar haver essa cavitação é aumentando o diâmetro da tubulação de sucção. Então vocês vão ver que no sistema de bombeamento, né, de bomba de irrigação, normalmente a tubulação de sucção tem um diâmetro maior do que a tubulação de recalque. Para quê, professor? Para a gente gerar menos perda de carga na sucção, né, já que todo fluido escoante gera perda de carga, e correr menos risco de haver esse fenômeno que a gente chama de cavitação. Tá? Então é por isso que a gente sempre mantém um diâmetro comercial no recalque superior da sucção superior ao recalque. Tá? Gente, agora a gente vai falar um pouco sobre as curvas características de bombas, né, que é aquela que a gente até mostrou anteriormente ali. Então as curvas de bombas, normalmente, elas sempre têm no eixo X vazão e no eixo Y a altura manométrica ou rendimento, né, que é o consumo de energia, ou o NPSH requerido, que é o que gera a cavitação. Tá? Então as curvas elas sempre vão vir, quando você baixa no site dos fabricantes, ela sempre vai ter essa característica, vazão no eixo X, aqui é a altura manométrica, e esse gráficozinho aqui é o rendimento da bomba. Então, por isso que sempre quando interessa você encontrar uma bomba, que o ponto de operação, o ponto que você vai trabalhar, ele esteja mais aqui no meio do centro da curva. Por quê? Porque aí a gente vai ter um rendimento maior, ou seja, o consumo de energia vai ser muito mais eficiente, então você vai gastar menos energia para fazer o trabalho que você precisa. Tá? Aqui no curso de operação de irrigação não vou me deter muito a essas curvas, porque o mais importante é vocês conhecerem aquelas tabelas de bombas que vocês já viram anteriormente. Tá? Outro ponto que a gente tem importante, que depois eu vou passar um outro videoaula para vocês, é a videoaula do ponto da curva do sistema de ponto de operação. Tá? Quanto maior a perda de carga de tubulação, você vai ter uma curva inversamente proporcional. Tá? À medida que os tubos vão ficando mais velhos, eles vão gerando mais perda de carga. Tá? Então, o ponto entre a curva da bomba e a curva do nosso sistema, ele vai sendo alterado ao longo do tempo. Então, por isso que às vezes é bom a gente ter a nossa bomba com uma pressão e vazão um pouco maior do que o que a gente precisa. Tá? E o outro ponto que vocês vão ver nas aulas práticas, na videoaula prática, é a relação entre bombas em paralelo e bombas em série. Né? Aqui a gente tem um exemplo aqui de umas fotos que eu tirei no perímetro de irrigação do Jaíba, no norte de Minas. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui, nesse primeiro aqui, você tem 6 bombas em paralelo. Então, o que é uma bombas em paralelo? São bombas em que a gente junta a tubulação de recalque dessas bombas, né? Tubulação de saída. Então aqui a gente não altera a pressão, mas aqui a gente consegue alterar a vazão que sai das nossas bombas. Quanto maior o número de bombas que a gente tem em paralelo, maior a vazão. Então aqui a gente soma a vazão. Tá? Exemplo, tenho 2 bombas iguais e paralelas, que eu estou somando o recalque dela. Se para uma pressão de 60 MCA eu tenho uma vazão de 0,02, para as 2 bombas com a mesma pressão de 60 MCA, eu vou ter a vazão, o dobro da vazão, que é o somatório das duas, vai dar por volta de 0,04 metros cúbicos por segundo. Okay? Então essa é a vantagem de a gente trabalhar bombas em paralelo. Professor, por que eu não uso só uma única bomba para esse sistema? Pode ser, você pode trabalhar uma única bomba. Mas quando você trabalha em paralelo, tem uma única vantagem, é que você pode variar a vazão. Por exemplo, o meu sistema de irrigação agora diminuiu, minha área. Né? Então eu vou agora trabalhar só com a bomba A, deixo a bomba B desligada. Né? Eu quero expandir meu sistema de irrigação, então posso trabalhar com a bomba A e a bomba B de uma vez só. Né? Então você tem mais possibilidades quando você trabalha com sistemas em paralelo. Aqui é um exemplo de sistemas de bombeamento em série. Né? Então eu trouxe até uma foto aqui real, né, que 2 grandes mega bombas, né, que eu achei na internet, não sei falar ao certo de onde é a fonte dessas bombas, mas você vê aqui, ó, 2 bombas grandes, ó, em série, ela está succionando no reservatório. O recalque dessa segunda bomba, ela vai para o
sucção o recalque da primeira bomba vai para a sucção da segunda, e assim mandando a água para a área, né? O que acontece no sistema de bombeamento em série? Eu não vou alterar a vazão que sai pela primeira bomba. A vazão vai ser sempre a vazão que sai pela primeira bomba. O que vai ser alterado aqui, gente, é a pressão, né? Então, a pressão final, né, ou seja, a altura manométrica final, vai ser o somatório da pressão da bomba 1 mais o somatório da pressão da bomba 2. Por quê? Porque a bomba 1 vai pressurizar o fluido inicialmente, manda a água para a bomba 2 já pressurizada, e a bomba 2 repressuriza ainda mais. Então aqui a gente vai somar a pressão. Então nas curvas, basicamente a gente teria isso. Para uma mesma vazão, a gente teria o somatório das pressões. Então se para uma bomba só você tem uma pressão de 60 MCA, para duas bombas com a mesma vazão você teria uma pressão de 120, né? E professor, por que é vantagem a gente trabalhar duas bombas em série? Primeiro que a gente aumenta a possibilidade, por exemplo, se eu quero trabalhar, eu preciso de uma pressão menor no próximo funcionamento, eu posso desligar uma bomba, né? Então você tem essa possibilidade. Ou então, às vezes é difícil encontrar uma única bomba para atender essa curva de vazão e altura manométrica. Então, às vezes, há o caso da gente realmente precisar trabalhar duas, okay? Para resolver um determinado problema. Então, gente, uma vez selecionada a nossa motobomba, a gente pode calcular o nosso consumo de energia. Por exemplo, vamos dizer que você encontrou uma bomba aqui de 1 CV,5, né? O consumo mensal nada mais é do que, a gente até fez esse cálculo inicialmente, né? A potência da bomba versus o tempo que ela vai funcionar, número de dias, vezes o 0,7355, que é a conversão de CV para quilowatts. Então assim a gente tem um consumo mensal de energia de quilowatts. Exemplo, vamos imaginar que essa bomba aqui, ó, ela tem uma potência aí de 1,5 CV, certo? O tempo de funcionamento, vamos dizer que ela vai funcionar por dia 12 horas por dia. E ela vai funcionar durante os 30 dias no mês, ok? Certo? Vezes o tempo, a conversão de CV para quilowatts é o 0,7355, ok? Então essa minha bomba ela vai consumir 397,17 quilowatts mês, certo? Aí a gente vai ver aqui, seria um outro exemplo, outra motobomba. E aqui outro exemplo, se a gente estivesse trabalhando com uma motobomba de 60 CV, certo? E aqui a gente pega a tabela do custo de energia para a nossa localidade. Vamos imaginar aqui para Minas, tá? Consumo normal, diurno, os quilowatts está custando, nessa situação, nessa tabela, quando eu peguei essa tabela, estava custando, né? Eu falo isso porque às vezes esse valor de energia já se alterou, né? Normalmente sobe, né? 0,53753 centavos o quilowatt. Ou seja, a conta de energia para funcionar essa bombinha aqui de 1 CV,5, nessa situação que funciona 12 horas por dia, durante 30 dias do mês, a gente vai gastar R$213 de energia, né? Se fosse aquela lá, essa grande aqui de 60 CV, ó, então a gente teria, estou fazendo a correção aqui, ó, vamos imaginar de 60 CV, ó, 60 para, deixa eu fazer aqui, ó. Então 60 vezes 12 horas, vezes 30 dias, vezes 0 por fator de conversão. Então a gente gastaria, se fosse uma dessas bombas de 60 CV, a gente gastaria 15.886 kW. Se a gente multiplicar lá pelo custo de energia 0,53753, a gente teria uma conta mensal de energia nessa situação de R$ 8.539, tá? Então, gente, a seleção da bomba é extremamente importante para a gente ter uma maior eficiência e gastar menos energia, porque a gente está vendo que o custo de energia é o fator-chave do nosso sistema. Então, gente, em relação a bombas é isso, e fique disponível para tirar qualquer dúvida que vocês tenham dessa aula, tá? Então, um abraço a todos.